O inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para apurar as tratativas que Eduardo Bolsonaro faz para os Estados Unidos aplicarem sanções ao ministro Alexandre de Moraes terá um componente incomum em investigações. Contará com o auxílio de um adversário político do deputado. O nome do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, consta no pedido de abertura do inquérito feito pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O chefe da PGR registrou que recebeu do petista uma representação criminal em que acusa Eduardo Bolsonaro de cometer os mesmos crimes que serão investigados no inquérito. Gonet também pediu que a Polícia Federal ouça Lindbergh e receba dele documentos relevantes para o caso. O procurador-geral sugeriu que o petista forneça requerimentos que tenha feito contra Eduardo Bolsonaro em órgãos de controle da Câmara, em que haja denunciado a impropriedade da conduta, que além disso, que indique outros elementos concretos que, acaso possua, relevantes para a apuração do caso. Uma das medidas que pode ser aplicada contra Alexandre de Moraes seria baseada na lei global Magnitsky, cuja legislação permite punições a autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou graves violações de direitos humanos. Além disso, um projeto de lei no Congresso americano visa impor sanções como cassação de visto, deportação e veto de entrada nos Estados Unidos a autoridades estrangeiras que violarem a primeira emenda americana, que prevê a garantia de liberdade de expressão. Mais recentemente, a empresa de mídia de Donald Trump, dona da Truth Social, e a plataforma Rumble moveram ação conjunta contra Alexandre de Moraes em Tribunal Federal na Flórida. Silvio Navarro, começamos com você. Essa informação chega para a gente de que esse inquérito que foi aberto por iniciativa ali do ministro Alexandre de Moraes, mas foi o PGR Paulo Gonet quem pediu para Moraes abrir esse inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, vai contar agora com aparente assistente de acusação, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. É isso, pelo que eu entendi, Silvio? Isso é uma piada, né? Isso é a desmoralização completa da Procuradoria-Geral da República, no caso, na figura do atual Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Desmoralização. Você utilizar o Lindbergh Farias para qualquer coisa já é uma desmoralização, mas vamos lembrar que trata-se de um parlamentar que tinha apelido na lista de propinas da Odebrecht. Foi um dos piores prefeitos da história de Nova Iguaçu e a candidatura dele em 2022 a deputado federal é pendurada numa decisão monocrática de um desembargador, porque ele tem uma condenação por improbidade administrativa quando foi prefeito. Basta procurar, o Google vai ajudar quem tiver interessado em procurar o passado, um pouco mais do passado do Lindbergh Farias, tanto do ponto de vista do apelido na lista de propinas, quanto a sua condenação por improbidade. E hoje ele é líder do PT, é marido da atual ministra Gleisi Hoffmann, ou namorado, não sei exatamente o status do casal, mas o Lindbergh Farias é aquele político que parou no tempo. A gente sempre lembra, ele é o representante da juventude grisalha da União Nacional dos Estudantes, ele é um eterno cara pintada. Se você tentar tirar dele algo além de um fora-color, ele talvez fale mal dos juros, e aí ele vai lembrar que no meio do caminho é o Galípolo e não mais Roberto Campos, e ele para por aí, ele não consegue avançar muito mais. Esse é o retrato também dos quadros do PT. Aí a PGR vai se valer de um pedido do PT, se presta a isso, jogando luz mais uma vez na perseguição política, porque o Ministério Público, na figura do parquê, do agente acusatório perante um tribunal que é a última corte recursal do país, num processo completamente eivado de problemas, ele vai se valer do PT, do adversário político, ele toma lado político na história. Portanto, é disso que se trata. Eu não vou mergulhar tanto aqui nas questões das sanções possíveis, da lei Magnitsky. Eu acho que a gente vai dar algumas voltas aqui, Paula, vou passar para a nossa bancada, mas vou me fixar neste ponto e finalizar.
O Lindbergh Farias não é parâmetro para nada, absolutamente nada. É um político que está pendurado numa decisão monocrática de um desembargador que permitiu que ele concorresse. Tem um passado de apelido em lista de bandido, de corruptos. Portanto, eu acho que é desmoralizante para a figura do Procurador-Geral da República, a mais alta instância, o cargo mais alto dentro do Ministério Público Brasileiro, se valer do apoio, do assessoramento, como você falou, do assistente de acusação Lindbergh Farias. Pelo amor de Deus, onde o Brasil foi parar?